Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Verdade Vermelho e Preto. Hoje é o segundo vídeo que a gente está fazendo, né? Eu tô de volta aos nossos estúdios. E para falar um pouquinho sobre essa história do Gustavo Gomes no Flamengo ou do Veiga no Flamengo, hein? Já pensou? O Veiga, cara, um meio de campo muito habilidoso, um jogador muito bom no Mengão queridão. Já pensaram nessa possibilidade? Seria ou não seria sensacional? Mas olha só, para poder falar sobre o Veiga, sobre o Gustavo Gomes, a gente precisou mudar o fundo. Aqui atrás vocês têm o fundo, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e eu fiz questão de tirar o manto sagrado para poder ter essa conversa com vocês. Por quê? Porque a situação do Flamengo querer o Veiga, ou a situação do Flamengo querer o Gustavo Gomes, ela não tem muito a ver com o Flamengo em si. E sim, ela tem muito a ver com um dirigente do Flamengo. Pessoal, sem ser a segunda dessa semana que está terminando agora, a segunda da outra semana que já passou, a polícia do Rio de Janeiro recebeu as imagens do ocorrido naquele shopping entre o Marcos Braz e o torcedor rubro-negro. O Marcos Braz e o torcedor rubro-negro deram depoimentos na delegacia, obviamente, e o Marcos Braz convocou uma coletiva onde ele expôs aquilo que ele acredita que tenha acontecido, ou a versão que ele montou para aquilo que aconteceu. As imagens chegaram na mão da polícia e, por consequência, chegaram na mão também do Ministério Público. O que esses caras fazem, então? Os caras confrontam as imagens que foram geradas pelas câmeras de segurança do shopping, que filmou tudo, com os depoimentos do Braz e do menino. E aí o que aconteceu? O Ministério Público do Rio de Janeiro, através do promotor, pediu a autuação do Marcos Braz por lesão corporal. A Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público. Agora, os caras vão para a Justiça, o Marcos Braz vai poder se defender, o torcedor também vai poder apresentar sua defesa, sua tese através dos seus advogados, mas só o fato dos caras terem aceitado o pedido do Ministério Público já mostra, já comprova que aquilo que o Marcos Braz vem falando não é 100% da verdade. Durante a coletiva do Braz no Flamengo, me chamou muito a atenção ele falar que depois que ele foi pra cima do moleque, ele não se lembra de mais nada. É muito conveniente dizer que não se lembra de mais nada. Bom, acontece que hoje a mídia começou a divulgar a informação e eu queria trazê-la para vocês, porque eu acho importante a gente debater sobre o Flamengo num nível de profundidade maior, porque ficar enganando torcedor rubro-negro não é minha praia, tá ligado? Porque eu sou um torcedor. E como esse assunto envolve uma coisa tão vergonhosa, eu não acho que eu deveria estar com o manto sagrado para falar sobre isso. Vamos lá. O promotor afirmou que a filha do dirigente, acompanhada de duas amigas, deixou a loja do shopping sem ter qualquer contato com Leandro, que teria se aproximado do estabelecimento pelo outro lado do corredor. Ou seja, a menina nem viu o tal do Leandro, que era o torcedor envolvido nisso tudo. O promotor ainda disse mais, pessoal, isso daí tá no meu Twitter, tá? Leandro se aproximou pelo outro lado do corredor, evidentemente focado em seu aparelho de telefone que empunhava. Ele estava filmando o Marcos Braz, provavelmente fazendo imagens do senhor Marcos Braz no interior da loja. E após dirigir-se à frente da loja, parar ainda no corredor por pouco mais de 5 segundos e com o celular direcionado para a loja, profere alguma palavra e vira de costas, caminhando em direção ao corredor, verificando seu celular, quando percebe a saída repentina de Marcos Braz no interior da loja, momento em que a vítima ainda tenta acelerar o passo e evitar ser agredido. Porém, foi alcançado e agredido. Gente, isso é o promotor que está falando. Não é a advogada do Leandro, não. É o promotor. O promotor é um cara sério. O
Promotor, ele é designado para defender a população. O Marcos Braz é população, é povo do Rio de Janeiro também. Então o promotor, ele não se baseia em achismos, ele não se baseia em implicâncias, ele se baseia em fatos, nas imagens, nos depoimentos, naquilo que é apurado. Até porque, para a justiça aceitar a denúncia, acatar o pedido do Ministério Público de lesão corporal contra o Marcos Braz, os caras têm que ter embasamento. Não passa qualquer bobagem. É claro que o Marcos Braz pode ser inocentado, ainda tem a fase dele se defender na justiça. Mas só da justiça ter acatado é porque tem caroço nesse angu e a história não foi do jeito que o Marcos Braz contou. Onde que entra Veiga, onde entra Gustavo Gomes nessa história toda? Gente, vamos lá, né? A gente não é bobo, a gente não é moleque, a gente não é menino. No dia que sai essa informação, sai do nada, magicamente, a informação que o Flamengo tem interesse nos jogadores do Palmeiras. Que o Flamengo tem que dar o troco na Leila. Vamos pra cima do Gustavo Gomes. Vamos contratar o Veiga. Vamos lá, vamos com tudo. A gente para, pelo amor de Deus, mais cortina de fumaça que isso daí é impossível, né? Os jornalistas que estão trazendo essas informações, eles não têm culpa. Afinal de contas, isso foi plantado de dentro do Flamengo para fora. Os caras estão fazendo o que eles têm que fazer, noticiando. Acontece que eu quero ir além daquilo que se fala dentro do Flamengo. Eu quero ir além do que aquilo que os caras colocam no Flamengo. E a mim ninguém engana mais. No dia que sai essa informação, o Flamengo repentinamente tem interesse no Veiga e no Gustavo Gomes, que são facílimos de serem contratados. Ambos com contrato para lá de 2024. Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus. Mais cortina de fumaça que isso daí é impossível. É claro que eu quero ver um Flamengo forte. É claro que eu acho que o Veiga é um jogador interessante, até porque o nosso meio de campo é um deserto de jogadores. Gustavo Gomes, meu Deus do céu. Monstro, monstro, monstro. Mas não dá para cair nessa ladainha, né? É claro que isso é uma cortina de fumaça. É claro que foi propositalmente plantado na imprensa para que, primeiro, para poder fazer uma defesa do Marcos Braz. Defesa essa que já começou a ser feita com fotos e mais fotos do Marcos Braz posando ao lado do Tite. Ou vocês não perceberam isso? Começaram a colocar o Marcos Braz, tentar pintar o Marcos Braz com a cara de bonzinho, com uma cara de menino legal, né, que trabalha sempre. Vai no Instagram do Marcos Braz agora, todo dia tem imagem do Ninho do Urubu, para comprovar que ele tá lá. Ele nem indo no Ninho tava. Agora, todo dia ele tá indo no Ninho do Urubu. Ele e o Gabriel não conversam. A maior parte dos jogadores do Flamengo não conversam com o Marcos Braz. Agora sai na imprensa toda hora que o Marcos Braz é que é o defensor da renovação contratual do Gabriel. Os caras querem refazer a imagem do Braz, porque o ano que vem tem eleições. O Braz não é um crápula, o Braz não é inescrupuloso, o Braz ele é competente, tá? Se perde em muitas coisas, como todos se perdem. Eu, vocês, todo mundo. Ele é muito competente na área do futebol dele, apesar de se perder em alguns quesitos. Mas, especificamente nessa situação, ele errou feio. Muitas pessoas pedem a exoneração do Marcos Braz justamente por conta desse episódio, o que não vai acontecer, não vai. Flávio Godinho chegou a exercer a mesma função do Marcos Braz com tornozeleira eletrônica, meus amigos. Só quando ele não pôde mais ficar no Ninho é que substituíram ele e o Bandeira acabou acumulando o cargo de vice-presidente de futebol até o Lomba chegar. Então, se até com tornozeleira eletrônica nós já tivemos vice-presidente de futebol, imagina se por conta de lesão corporal os caras vão mandar o Braz embora. O Braz que tem uma importância com as organizadas, porque não só o Braz cala as organizadas, como o Braz pode incendiar as organizadas para cima dessa gestão, caso essa gestão elimine, exonere o Marcos Braz. Então ele vai continuar. O que os caras vão tentar fazer é pintar um Marcos Braz melhor, porque gente, ele é gente boa, ele é boa praça, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa ruim, não. Não tem nada a ver. Mas ele errou. A pressão que ele diz que consegue administrar, dessa vez ele não conseguiu.
E ele errou. Nesse ponto, ele errou. Tá errando também no futebol do Flamengo, na contratação de treinadores. E a pressão que veio pra cima dele. Porque errar sem dinheiro é uma coisa. Errar com dinheiro é vergonhoso. É incompetência. Então, esses erros fizeram eles perder. Normal, tá? Normal. Isso não transforma ele num crápula. Nada disso. Mas quando a gente erra, a gente tem que pagar pelo erro. Vocês sabem que eu sou admirador do trabalho do Marcos Braz. Eu vou elogiá-lo. Quando eu tiver que elogiar, vou criticá-lo. Quando eu achar que cabe crítica, nesse momento cabe crítica. Cabe crítica. Ele fez errado com o torcedor. De certa forma, ao que parece, supostamente ele mentiu na coletiva, porque os caras estão falando aí tudo diferente do que ele falou lá. É claro, ele tem o direito e vai ter o direito de se defender e ir contra o promotor. Ele só tem que arrumar provas disso. Porque até então, ao que tudo indica, pelo que vem saindo na imprensa, é que as imagens não corroboram o depoimento dele. Então, se isso é dessa maneira, ele tem que pagar. Só isso. Ele tem que pagar pelo erro cometido. E se os caras acham que ele, continuando do Flamengo, tá tudo bem, como é que a gente vai fazer? A única maneira de mudar isso tudo é nas eleições do ano que vem. Não sei, sinceramente, entre Bandeira e quem vier do Landim, substituir Landim, não sei qual é a melhor opção. Eu não voto em pessoas, eu voto em projetos. E é claro, né, no histórico da pessoa também, porque não adianta nada a pessoa te apresentar um projeto, você olha o histórico da pessoa, ela tem 300 mil anos de promessas e nunca cumpriu nenhuma. Então você tem que aliar o projeto à pessoa, claro. Eu vou esperar aparecer o projeto para poder julgar quem é quem nessa situação. Mas eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, maior interessado no bem do Flamengo. Você manteria o Braz como vice-presidente de futebol? Afastaria o Braz até esse imbróglio terminar? Ou você simplesmente manteria ele no cargo? E vou perguntar para vocês. Essa história de Gustavo Gomes e Veiga no Flamengo, Rafael Veiga no Flamengo, não cheira a cortina de fumaça para vocês, não? Porque a mim fede muito a cortina de fumaça. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. É muito bom estar de volta. Eu amo muito todos vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like, tá, gente? Muita gente assiste, poucas deixam like. Para ajudar o canal é importante você comentar, se inscrever e deixar o like. Confere se você está inscrito. Esse é o nosso canal Petitinho. Muito provavelmente você não está. Ajuda a gente, que aqui a gente fala a verdade, doa quem doer. Por isso, o nome do canal é Verdade Vermelho e Preto. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negra.